Queridos, quando abrimos a nossa Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, nós estamos diante de um texto conhecido e considerado por toda a igreja, porque falamos a respeito da manifestação da glória de Deus através do ministério de João. Somos sabedores que a palavra Apocalipse, ela vem de dois vocábulos do grego. O primeiro, apo, tirar de, e o segundo verbo, kalumina, que significa véu, tirar do véu, mostrar aquilo que está em oculto. O livro de Apocalipse foi escrito por este que é considerado o discípulo mais íntimo do ministério terreno de Jesus, recostando a sua cabeça no peitoral de Jesus para ouvir as batidas do coração do mestre. Este mesmo chamado João, considerado como um dos maiores escritores do Novo Testamento, escrevendo o 4º evangelho, 3 epístolas universais e o único livro profético do Novo Testamento, a saber, o livro de Apocalipse. A palavra João no original significa Ioannes, que tem um sentido de agraciado, graça divina, favor imerecido dado de Deus para a humanidade. Somos sabedores que dentro das biografias do ministério terreno de Jesus, Mateus escreve para os hebreus, Marcos para os romanos, Lucas para simplesmente os gregos e João para a igreja de Deus. Em Mateus, Jesus é rei, em Marcos ele é servo, em Lucas é filho do homem, em João ele é filho de Deus. O texto bíblico declara que João, exilado na ilha chamada Pátimos, segundo o contexto histórico declara, agora ele já não é mais um jovem robusto, ele agora é um senhor de idade, com a pele enrugada, cabelo branco, quem sabe com um corpo quase que catavérico, com aproximadamente 90 a 95 anos de idade. Segundo a história eclesiástica, o imperador Domiciano sucede agora o imperador Nero, que havia colocado fogo nos 14 bairros de Roma do século I da era cristã, e tocava com a sua harpa, e colocava fogo nos corpos dos cristãos, em tom de ironia, dizendo, se o vosso Cristo pregou que vocês são a luz do mundo, então vocês vão clarear Roma agora. O contexto histórico declara que nesse período, Domiciano, para aplacar a pregação do evangelho, pega agora o corpo quase que catavérico de João, o último dos discípulos. O contexto bíblico declara que agora a história eclesiástica vai gritar para nós, dizendo que agora vai pegar o corpo deste senhor de idade e vai tacar em um tacho de azeite borbulhando, uma das mortes mais agonizantes do mundo antigo. Quando o corpo de João cai sobre esse tacho, Domiciano vira as costas para ouvir o grito de morte de João. Porém, no meio do tacho de azeite borbulhando, João se levanta e declara, Domiciano, maior é o azeite que está do lado de dentro do que o azeite que está do lado de fora. O texto bíblico, ou melhor, histórico, declara que no meio do azeite borbulhando, João se levanta e declara, eu vou repetir para você entender, maior é o azeite que está do lado de dentro do que o azeite que está do lado de fora. Quem está do lado de dentro? A presença do Espírito Santo. E eu tenho uma notícia para quem trouxe glória a Deus da alma. Quem é que pode parar aquele que Deus escolheu para caminhar? Quem é que pode matar aquele que Deus escolheu para viver promessas? E eu tenho uma notícia para quem trouxe adoração na alma. A última palavra quem der Deus na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu ministério. Isaías 54, 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ele é de acanácio. Eu estou sentindo a graça de Deus e não é porque eu peguei o microfone, não. Eu sentei ali e eu senti o céu falando comigo. É noite de renovação para a glória do nome dEle. O Senhor está renovando ministérios aqui nessa noite. O contexto bíblico nos impera que João agora fica exilado na ilha chamada Pátimos. Domiciano não consegue parar aquele que Deus escolheu para caminhar. Domiciano não consegue parar a voz daquele que Deus escolheu para pregar. O contexto histórico declara que João agora exilado na ilha chamada Pátimos. A palavra Pátimos do original grego significa mortal. Ilha esta que ficava cerca de 64, 84 quilômetros a sudoeste da cidade de Éfeso, a quarta maior cidade do Império Romano do século I da era cristã. E nessa cidade havia cerca de 250 mil habitantes, um anfiteatro de 25 mil lugares para sentar,
manifestar-se, e na oportunidade havia o templo coroado na Grécia Antiga, simplesmente com uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo onde havia o templo da deusa na ocasião, e neste templo tinha cerca de 127 colunas, cada coluna de 22 metros de altura de puro mármore. Em cada coluna havia uma prostituta cultuando com seu próprio corpo em adoração à deusa daquela cidade. Porém, chega na cidade o homem de 1,5 metro, caolho, manco de uma perna, porém cheio do Espírito Santo, pregando o quê? Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, em breve voltará. Que homem é este? O apóstolo Paulo. O templo começa a ficar vazio, a casa de Paulo começa a encher, os mágicos da época vão pegar os seus livros e vão tacar fogo na praça pública, e alguém vai falar o porquê que está acontecendo tudo isso, e alguém vai gritar no meio da praça: é porque Jesus cura, Jesus... A oportunidade, a manifestação da glória em Éfeso chegou. Quando a manifestação da glória em Éfeso chegou, a pregação do evangelho começou a ser aplicada. E na oportunidade, João, simplesmente exilado na ilha chamada Patmos, cercada pelo mar Egeu, a sua geografia é de 16 quilômetros quadrados, uma espécie de meia lua. Havia bestas feras, cavernas e prisões, uma espécie de colônia penal do século I da era cristã. Mas o texto bíblico histórico declara que João começa a declarar assim: eu, vosso conservo na aflição do evangelho do reino de Cristo, estando exilado na ilha chamada Patmos, eu fui arrebatado em espírito e vi o Senhor. O texto bíblico declara: eu vi uma voz como que de trombeta por detrás de mim, que falava: escreve as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando eu virei para ver quem falava comigo, eu vi um semelhante ao Filho do Homem no meio dos 7 castiçais de ouro. Oh glória! Eu vou repetir, que alguém deu glória a Deus ali. Eu vi um semelhante ao Filho do Homem no meio dos 7 castiçais de ouro. Como é que ele era, João? Os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo era branco como a lã, puro como a neve. Ele estava vestido de um manto branco até os pés, no seu peito tinha um cinturão de ouro, o seu rosto era como o sol brilhando ao meio-dia, os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha de fogo ardente. Eu caí como morto aos teus pés, porém a sua voz, como a voz de muitas águas, tocou o meu ombro. Tocou meu ombro e me disse: João, não temas, sou eu, aquele que foi morto, mas está vivo para todo o sempre. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu sou João. Já tem obreiro que pulou ali para adorar. Me dá retorno e agudo para mim. O texto bíblico declara que João não cai quando olha para o rosto de Jesus. João não cai quando olha para o cabelo branco. João não cai quando olha para o cinto de ouro. João só cai quando olha para os pés. Por quê? Porque para começar a adoração tem que ficar aos pés de Jesus. O maior lugar que você pode chegar na face da terra é aos pés do Criador. E deixa eu te falar uma coisa: João é o único discípulo com vida que viu as 4 fases de Jesus. A primeira, corpo carnal; a segunda, corpo crucificado; terceira, corpo ressurreto; e quarta, corpo glorioso. Esta igreja que aqui me assiste não viu o corpo carnal de Jesus, não viu o corpo ressurreto, não viu Cristo crucificado, mas esta igreja, segundo a minha Bíblia, vai ver o Cristo glorificado para a glória de Deus. Tem alguém que está entendendo? É monte da Camácia.
Se isso não te alegra, nada mais te alegra. Eu vou repetir, você vai ver o Cristo glorificado para a glória de Deus Pai. Você verá o Cristo glorificado para a glória de Deus Pai. Se isso não te alegra, se isso não te empolga, se isso não te emociona, não tem mais na terra nada que te alegra. Não tem churrascaria, não tem coco no bobo no coco, não tem outback, não tem fogo de chão, porque a igreja será arrebatada. Esta é a alegria da igreja. E João, ele usa a expressão eu sou. Grita comigo, eu sou. Está fraco toda a igreja que agora eu ganhei o seu coração. Diga, eu sou. A palavra eu sou em grego é egoimi. Eu amo falar isso. A palavra egoimi, pastor Wilson, significa dizer no original, eu sou por mim mesmo e não dependo de ninguém para ser quem eu sou. É mais ou menos assim, eu sou por mim mesmo e não dependo de ninguém para ser quem eu sou. Significa dizer, eu não dependo da opinião do presidente da república para te abençoar. Eu não dependo do dólar para te prosperar. Eu não dependo do ouro e da prata porque fui eu que fiz. Eu só dependo de uma coisa, o que é Jeová? Da minha palavra. Se eu falar, vai aparecer, vai acontecer. A glória vai chegar. Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão, porque operando eu, quem me impedirá? Quem me impedirá? Quem me impedirá? Quem me impedirá? Olha Deus operando na tua casa aí hoje. Olha Deus operando lá naquele emprego agora. Olha Deus operando naquela faculdade. Recebe porque o Senhor me autoriza a profetizar. A última palavra que dá sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. O eu sou desceu no Jardim São Paulo. Elaburgue de Camal, ergue da Canácio deremiraia. Avurgue de Camaio Rédia. Sou eu, João. O contexto bíblico declara, por gentileza, me dá mais retorno, obrigado. O texto bíblico declara que na oportunidade, a manifestação da glória foi tão grande que João arrebatado em espírito. O livro de Apocalipse, você sabe melhor do que eu, ele é o livro da revelação, que revela a glória de Deus antes da criação, na criação e depois da criação. O livro de Apocalipse, ele é possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 300 símbolos proféticos, 21 juízos, 9 perguntas, 7 bem-aventuranças, subdividida em 3 partes, com 4 escolas de interpretação, preterista, futuricista, historicista, idealista, que mostra a glória de Deus e a revelação plena, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Vem comigo na Bíblia, Apocalipse capítulo 1, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, as coisas que acontecerão. Capítulo de número 2 e 3, as coisas que são. Capítulo 4, a igreja arrebatada. Capítulo 5, a igreja glorificada. Capítulo 6 ao 18, grande tribulação. Capítulo 19, batalha do Armagedon. Capítulo 20, milênio e juízo. Capítulo 21 e 22, estado perfeito eterno da glória que eu e você vamos habitar. O texto ratifica a expressão da glória. A expressão glória no original hebraico é kavod. A palavra kavod, irmã Dilane, significa dizer nada mais do que peso de honra. Diga comigo, peso de honra. Então quer dizer que a glória de Deus não é leve, ela é pesada. Pesada para quem? Para o pecador, leve para o santo na presença do Senhor. O texto declara glória em grego doxa, significa dizer honra real. A Bíblia declara que na oportunidade João vai escrever as 7 igrejas, 4 sequências do número 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. O texto bíblico declara que no mínimo as 7 igrejas na Ásia Menor representam no mínimo 3 tipos de coisas. 7 épocas da igreja na terra, 7 tipos de igrejas na terra ou 7 tipos de crentes na terra.
Vai doer, mas dê glória a Deus, senão vão pensar que é com você. Existe o crente Éfeso, fez a obra e esqueceu o primeiro amor. Existe o crente Sardes, tem nome que está vivo, mas está morto. Canta bem, ora bem, prega bem, mas está morto. Existe o crente Laodiceia, tem ouro, tem prata, mas não tem o levante e anda. Existe o crente Tiatira, que se prostitui na mesa de Jezabel. Mas ainda tem um crente Filadélfia, não tem ouro, não tem prata, mas tem palavra, glória a Deus, promessa! Filadélfia, amor fraternal, significa dizer essa cidade fundada no ano 198 a.C., através do rei Átulos Filadélfo II, rei de Pérgamo. Era banhada por um vinhedo que era a produção socioeconômica interna da cidade. No ano 17 depois de Cristo, essa cidade sofreu um tão grande terremoto que abalou a estrutura, a arquitetura, acabou com tudo. Porém vem o próprio Cristo na missiva declarando ao anjo da igreja que está em Filadélfia: escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. O texto declara que Jesus não colocou uma porta meia aberta, uma porta mais ou menos, uma porta com a brecha. Eu coloquei a porta aberta, mas Jesus, as paredes caíram por causa do terremoto. Não tem problema, eu vou fazer aparecer parede até, ou melhor, eu vou fazer aparecer porta até onde não tem parede, para a glória do meu nome. Quem crê nessa palavra? Não tem parede aonde? No deserto. Moisés, o povo de Israel, no mar não tem porta, Deus abriu uma porta. Não tinha parede, Deus fez parede. Eu pus diante de ti. E detalhe, o milagre vai ser tão grande, irmãos, que você nem vai precisar colocar a mão na maçaneta, só passar diante da porta. Vou repetir para uma Debbie. O milagre vai ser tão grande que nem vai precisar colocar a mão na maçaneta. É só passar pela porta para a glória do nome dele. Eu vou repetir para os obreiros. O milagre vai ser tão grande que não vai precisar nem colocar a mão na maçaneta. É só entrar pela porta que Jeová abre agora. Está no controle dele, a autoridade é dele, o poder é dele, o domínio é dele, a sua casa é dele, a sua família é dele, o seu casamento é dele, os seus filhos é dele. Se pega, vai recebendo e dando glória. Esta igreja é dele, os pastores são dele, tudo é dele, porque Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. A revelação da glória do Cristo vivo. João ratifica essa expressão. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve e diz o que é santo e o que é verdadeiro. Santo, argel, verdadeiro, aletheia. Em grego significa dizer aquele que é separado e aquele que é verdade. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No mundo do relativismo moderno, da pós-modernidade, do pensamento socialista, comunista, de que nada é verdade, tudo é utopia, construção social, Jesus bate no peito e diz: eu sou a verdade. Buda morreu e não falou: eu não conheço a verdade. Confúcio também falou: eu não sei qual é o caminho. Aristóteles falou: eu não sei o que é a vida direito. Jesus falou: eu vou resumir tudo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Cristo está na casa. Billy Graham declarou: o homem tem um buraco na alma do tamanho de Deus, porque é só Deus que cabe lá, é só Deus que preenche, é só a glória que preenche. Olhe para alguém com a permissão do pastor Wilson, diga para ele: vai dar glória a Deus hoje ou vai deixar para amanhã? Pergunta isso. Pergunta, pergunta, vai dar glória a Deus hoje ou vai deixar para amanhã? Quem vai adorar Filadélfia, rasga o grito de glória, Filadélfia!
glória na presença. João ratifica aos que são da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são. Mas mente eu farei que venham prostrado a teus pés e saiba que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Versículo 11, eis que cedo venho, guardo o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12, ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e de lá nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O texto declara que a importância... Deixa eu fazer uma pergunta retórica aqui. Tem alguém que acredita no arrebatamento da igreja? Deixa eu ver aqui. O arrebatamento da igreja é a esperança da glória. O contexto bíblico declara que o apóstolo Paulo, no texto áureo da escatologia geral, ele aplica à igreja, 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que tiver vivos, seremos arrebatados para estar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Versículo 18, consolai uns aos outros com o TikTok, sim ou não? Com o Instagram, sim ou não? Com o Netflix, sim ou não? Prime Video. Consolai uns aos outros com estas palavras. Deixa eu te dar uma notícia. A palavra ainda consola, a palavra edifica, a palavra exorta, a palavra alegra, a palavra purifica. Você pode procurar entretenimento, não é pecado, mas o que é pecado é ter a Bíblia e não abrir ela. Charles Haddon Spurgeon, pregador calvinista britânico, declarou: há tanto pó nas vossas capas de Bíblia que dá para escrever condenação com o dedo. Tem que abrir a Bíblia, tem que meditar na palavra, tem que mergulhar no livro. O livro que abre o céu está nessa noite. Deixa eu ver quem trouxe a Bíblia. Levante bem alto isso. Olha que coisa linda. Filma em alta voz. A palavra tem poder para fazer o que a história não faz, o que o homem não pode fazer. A palavra faz o que? Ressuscita, cura, liberta, santifica, purifica, exorta, edifica, renova, recebe a glória. É a palavra. O contexto bíblico declara que a igreja será arrebatada no pescar de olhos. A palavra arrebatamento vem do verbo grego harpazo. A palavra harpazo significa dizer arrancar com raiz e tudo. A portuguesada para a Vulgata Latina de Jerônimo Rapturo, que significa raptar. Jesus promulgará o maior rapto da história da humanidade. Porque o contexto nos apresenta alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido para a igreja, voz de arcanjo para Israel, trombeta de Deus para as ações. Daniel capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 9. E o texto declara também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. A Bíblia declara que no pescar de olhos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo mistério. Olha o doutor Paulo falando em mistério. Quem disse que doutor não fala em mistério? Eis que vos digo mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está querendo dizer aqui, nem todos vão morrer, mas para chegar lá tem que ser transformado aqui primeiro, transformado da sua velha criatura para a nova criatura em Cristo Jesus. Por isso o pregador avivalista John Wesley declarou: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Vou repetir: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. O que é conversão, pastor? Mudança de rota. E o que é santificação? Mudança de caráter. Lá no mundo roubava, aqui não rouba. Lá se prostituía, aqui não se prostitui.
Lá falava palavras de baixo calão. Aqui não, aqui abre a boca para dar glória ao nome daquele. A monte da Macérgia. 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta vai soar. Convém isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, nosso corpo. Convém isso que é mortal se revista da imortalidade, o nosso corpo. Aí, no grande dia, a igreja vai subir bradando, dizendo assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê? Cadê? Onde está o inferno, a tua vitória? Aonde? Aí a igreja vai bradar dizendo, segundo o apóstolo Paulo: mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra aqui no momento, no abrir e fechar de olhos, significa dizer menos de um segundo para estar diante do Rei da Glória. Não vai dar para pedir perdão. Não vai dar para se arrepender. É menos de um segundo para estar diante do Rei da Glória. Quem está comigo nesse encerramento de congresso vai entender. Menos de um segundo para ver os seus olhos como chamas de fogo. Menos de um segundo para ver o seu rosto brilhando como o sol ao meio-dia. Quem tem esperança já está liberando o que é de Deus. Menos de um segundo para ver o seu peito com cinturão de ouro. Menos de um segundo para ver os seus pés como latão reluzente saindo da fornalha de fogo ardente. Menos de um segundo para ouvir a sua voz como a voz de muitas águas. Menos de um segundo para ouvir a sua voz dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança. A esperança da igreja, dentro da visão pré-milenista dispensacionalista, a igreja não passará pelo período da grande tribulação, passou me prova. Romanos capítulo 5, versículo 9, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Daniel capítulo 9, versículo 24 em diante. Não vai dar para falar, ler na sua casa, mas o contexto bíblico declara que esta igreja não verá um anticristo, mas verá o Cristo com poder e grande glória. A Bíblia vai se cumprir. Pastor, por que o Senhor crê tanto nisso? Porque Jesus falou que ia morrer, morreu. Falou que ia ressuscitar, ressuscitou. E falou que em breve voltará. Quem está esperando aí? Adora! Quando a igreja for arrebatada no piscar de olhos, o seu corpo será transformado em 3 questões aqui: corpo de glória, incorruptível e imortal. Imortal, porque a morte não toca. Incorruptível, porque a corrupção não chega perto. E glorioso, porque será eterno. Por isso que Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 9, as Olimpíadas da antiga Grécia, desde o ano 776 a.C., Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 9, olha que coisa linda: os homens nos estádios correm para alcançar uma coroa corruptível, porém nós caminhamos, corremos para alcançar uma coroa incorruptível. A coroa que você vai receber não se compara com a medalha de ouro dos Jogos de Paris. A coroa que você vai receber não se compara, porque será a coroa da alegria, a coroa de glória, a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa incorruptível. Deixa eu te dar uma notícia: aqui na terra tem cruz, mas no céu tem coroa, tem coroa, tem coroa, tem coroa. Levante a mão direita para mim encerrar agora. Isso. Levante a mão direita, isso. A mão esquerda, com a permissão do pastor, levante as 2 mãos bem alto, isso. Dá um tchauzinho assim para a terra, isso. Dá um tchauzinho, isso. Filma isso.
Pastor, o que? Os obreiros, pode dar um tchauzinho? Isso, dá um tchauzinho. Que isso, pastor? É você se despedindo da terra. É você dando tchauzinho para a terra. Vai ficar a gravata, vai ficar o salto, vai ficar o iPhone. O que vai subir? A alma do verdadeiro adorada. Quem pode adorar Ele por 30 segundos, libera o glória a Deus. O FADEB libera o glória a Deus. O MADEB, o congresso é de vocês, então libera o glória a Deus. Recebe cura agora, porque o céu está renovando a esperança. 30 segundos de glória a Deus em línguas estranhas. Recebe poder de Deus agora. Recebe revestimento agora. Já tem alguém orando em línguas ali atrás. Já tem obreiro orando em outras línguas. Já tem irmã chorando na presença. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor. Da cama sérgia, rebacala surgi bihaia, labergue de camau ergia da camacia, deramaha, uribicala sérgia da camacia. Naquele grande dia, a morte não vai chegar perto, a depressão não vai chegar perto, a ansiedade caiu por terra, porque a glória chegou. Entra debaixo da nuvem de glória. Naquele grande dia, no piscar de olhos diante do Rei da Glória, a terra entrará no período da chamada tribulação, e o segundo período da grande tribulação, conforme o texto de Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 17, 21, Apocalipse 6 ao 18, Jeremias 30, versículo 7, a grande aflição, o povo de Jacó vai sofrer, mas a igreja estará no céu em glória. Arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, a terra vai passar pelo período da grande tribulação, a tríade satânica, dragão, anticristo, falso profeta, o anticristo, líder político, falso profeta, líder religioso, deixa Deus tomar. O texto bíblico declara que na oportunidade, a igreja já passará pelo tribunal de Cristo para a aquisição de galardão e não condenação. Apocalipse 22, versículo 12, eis que cedo venho, comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Você não entendeu? Jesus que falou, o galardão é dele, ele dá para quem ele quer. Pastor, o que é galardão? Galardão significa recompensa. A palavra tribunal em grego é bema, de bematos, que significa dizer plataforma de performance elevada, onde ficava no final o juiz que dava a entrega do prêmio para o campeão. Deixa eu te dar uma notícia, no céu só entra vencedor. Você sabe o que a palavra vencedor significa no original? Posso falar sim ou não? Desse jeito não vou falar, não posso sim ou não? A palavra vencedor significa apesar da dor. Vou repetir, apesar da dor.
chegou. Apesar da calúnia, chegou. Apesar da perseguição, chegou. Apesar das aflições, chegou. Apesar das perseguições, chegou dando glória. Apesar das batalhas, chegou adorando. Apesar da alma aflita, chegou adorando. O Espírito Santo está renovando agora. Quando a igreja for arrebatada do piscar de olhos, a terra entrará no período terrível. Temos aí, por certo, dentro da visão pré-milenista dispensacionalista, a visão adotada, que mais coerente pela Bíblia Sagrada, a Assembleia de Deus adota, pelo contexto histórico, profético e bíblico, obviamente, é na oportunidade, aqui na terra, alguém vai ter que dar a notícia do desaparecimento de um povo da terra. E a pergunta que não quer calar: você vai dar a notícia ou vai ser a notícia? Tem alguém que entendeu ali? Pergunte para alguém: você vai ser a notícia ou vai dar a notícia? Vai lá, vai lá, vai lá. Quem vai dar a notícia fica calado, mas quem vai ser a notícia, abra a boca para dar. Quando a igreja for arrebatada no piscar de olhos, as televisões do mundo darão a notícia ao vivo. A Rede Globo, Rede Bandeirantes, Rede TV, SBT, Al Jazeera da ditadura muçulmana do Oriente Médio, CNN dos Estados Unidos, América do Norte, BBC do Reino Unido, vão ter que dar a notícia ao vivo. Todas as televisões e rádios do mundo, CBN, Gazeta, Mix, o que você quiser, vai ter que dar a notícia. Aí eu não vou estar aqui para ver. Quem é que vai estar aqui para ver? Mas quem é que vai subir vai entender agora. Parece que eu vejo agora as televisões que propagam dizendo que a Bíblia é um conto de ficção científica, que a Bíblia é um livro de ficção científica, que a Bíblia é um conto de fadas. Vai ter que dar a notícia. Já tem repórteres falando por aí que essa loucura que Jesus vai aparecer no Oriente Médio é uma besteira, é um conto de fadas, mas vai ter que estar naquele grande dia noticiando o arrebatamento de um povo da terra. Note comigo, vai sumir naquele grande dia os missionários da China que estão escondidos nas cavernas com um pedacinho de Bíblia, e tem crente que nem pega a Bíblia no dia. Vai sumir o povo do Nepal, vai sumir um povo da Venezuela que não reconheceram o inimigo, mas reconhecer a Jesus como Salvador. Vai sumir um povo dos Estados Unidos, América do Norte. Vai sumir outro povo do Japão. Está sumindo o povo lá da Grã-Bretanha. Sumiu outro povo do Cazaquistão. Sumiu um povo do Afeganistão. Alguém vai ter que dar notícia. Sumiu um povo do Brasil. Sumiu um povo do estado de São Paulo. Sumiu um povo de Guaiana. Alguém vai ter que dar notícia. Parece que eu vejo, preparo, glória a Deus comigo. Parece que eu vejo agora no plantão da Globo alguém dizendo assim: interrompemos a nossa programação. Interrompemos a nossa programação para anunciar um fato histórico em todo o mundo. Milhares e milhares e milhares de pessoas sumiram da face da terra, e as pessoas que sumiram carregavam a Bíblia e davam glória a Deus. Que vai. Já tem alguém adorando ali. Eu encerro agora. Levante a mão direita, você que crê. Pastor Alif, eu não creio. Fica com a mão lá embaixo assim, ó. Mas você que crê, levante a mão direita.
Com a permissão do pastor. A mão esquerda também. Isso. O jovem já está com um copo na cabeça ali. Que coisa linda. Isso, levante a mão. Dá um tchauzinho para a terra de novo, vai. Pega na mão desse crente. Pega na mão dele. Pega agora. Pega na mão dele. Levante a mão dele e diga: nós vamos subir em comunhão. Diga para ele: sabe por quê? O diabo te odeia. Diga para ele: porque ele tem asas, mas caiu. Porém você não tem asa, mas vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Quem vai subir, dá um pulo na cadeira. Asa! Fica de pé para adorar. Labau e daraganácio deremau ergia. É monte da camaçoraba calabacamacia. Redecamaçorabarraia. Recebe batismo agora. Recebe cura agora. Recebe renovação agora. Ele muda. Abacamácia. Elabaragacia. Nós vamos orar agora, com a permissão do pastor. Cantora Suzana, vem adorar Jesus. Pega na mão desse crente aí, nós vamos orar sim, isso, comunhão. Fecha o corredor, quem puder, isso. Ah, pastor, eu não quero pegar na mão. Pega, ela vai pagar a pizza para você. Pega na mão dela. Quem não é batizado no Espírito Santo, levante a mão. Olha aí, temos alguns ali. Quem é batizado vai orar para quem não é batizado ser batizado. E o nome do Senhor vai ser glorificado.